para retomar a jornada do nosso seminário. Antes eu queria dar um aviso. Existe um carro lá embaixo, placas B de bola, M de Maria, A de Alves, 5170, que está com os faróis acesos. Se for de algum de vocês, é bom desligar lá, porque senão pode perder a bateria, ok? É o meu. Enquanto o Newton volta, quero anunciar o seguinte: nós temos aqui 4 pares de DVDs na nossa livraria. É um seminário que nós tivemos em 2016, desculpe, com o Newton Souza, que é Dialogando com os Espíritos. Custa R$15 cada par. Quem desejar, a nossa livraria tem assim que acabar o evento. Quando o Newton aparecer ali, ele vai discorrer sobre casos de obsessão. Isso relatados lá na antiguidade, ainda no começo da doutrina espírita, com a conformação da codificação que nós conhecemos. Enquanto isso não desenvolve, nós vamos avisar o seguinte: logo em seguida que terminar a fala do Newton, eles vêm para cá. Quem quiser fazer perguntas sobre os temas que foram alertados aqui hoje, abordados aqui hoje, vão sentar aqui na frente. Tem 4 lugares, depois eu vou tirar o Cícero dali. Para que vocês se alistem em ordem, 1, 2, 3, 4, e façam suas perguntas aos palestrantes. Isso quer dizer que não vai ser possível fazer perguntas? Vai. Mas quem for mais atrevido, vem para cá, que vai tomar a tribuna, vai fazer as suas perguntas aqui no áudio, tá bom? Estamos gravando, tem muita gente acompanhando nesse momento, transmissão ao vivo. Até agora vocês estão gostando do seminário, gente? Eu, pelo menos, confesso a minha santa ignorância e burrice, que muitas das coisas que o Cícero e que o nosso irmão Newton trouxeram aqui, eu não sabia. Isso me instiga a conhecer mais, a estudar mais e a estimular as pessoas a estudar cada vez mais doutrina espírita. Nitinho, você agora com casos de obsessão. Vou pedir licença para mudar a programação. Por quê? Porque eu acredito que a ansiedade da maioria de nós agora é o seguinte: o Cícero falou umas coisas, detonou, destruiu umas coisas, a gente está tudo tonto aqui. O Newton também disse um monte de coisa que mexeu com os paradigmas que a gente vinha trabalhando. E agora, o que sobrou? E agora, como é que a gente faz? Se é tão trabalhoso trabalhar com a mediunidade, como é? Como seria a sequência? Como seria na prática? Como seria uma rotina? Eu coloquei a palavra proposição porque é uma proposta. Ninguém aqui está impondo nada, nenhum grupo espírita, nenhuma casa espírita, mas, baseado em Allan Kardec, a gente vai propor uma sequência de trabalho com a mediunidade e um conjunto de propostas de como trabalhar com a mediunidade. De certo modo, eu não estou fugindo tanto do tema, porque toda vida que chegava um caso de obsessão da senhorita Júlia, por exemplo, um dos mais famosos, dos mais explorados pelo Cícero, inclusive, nos cursos de formação permanente da mediunidade lá do CEAL, então a gente não vai estar fugindo. Vocês tentam imaginar casos de obsessão que já chegaram nas vossas casas espíritas. Tentam imaginar casos graves que já chegaram. Às vezes a gente pensa no caso de obsessão, sempre aquele caso mais extremo, né? A pessoa com subjugação, a pessoa catatônica, a pessoa está quebrando tudo em casa, a pessoa tem que ser amarrada, e às vezes a gente nem atina que aquela pessoa está precisando inclusive de um tratamento psiquiátrico, nem atina que a pessoa também está precisando de psicoterapia, porque é outra coisa também, outra confusão que acontece. Chegou uma moça lá na casa de Francisco, e foi aquela panaceia, porque a moça chegou, caiu no chão, e aí corre todo mundo para tentar ajudar, e alguém prudente disse assim: leve ela para uma sala específica, e levaram, e a mulher no chão. E eu tinha acabado de terminar de dar a palestra, eles estavam me esperando
por causa da palestra. E quando terminei a palestra, pediram para eu ver a situação. Já tinha gente se arrepiando, já tinha gente se mediunizando, já tinha gente rezando. E quando eu cheguei, já tinha gente até cantando. Cantando. Nada contra a música, porque a música é uma terapia mesmo. Ela mexe com a nossa neuroquímica mesmo. A boa música. E aí, quando eu cheguei, estava uma moça no chão. Olha a situação, a moça estava no chão. E o pessoal já preocupado, já querendo fazer logo uma mediúnica. Né? E assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi tocar nos pés dela e nas mãos dela. As extremidades estavam quentes. Quando o médium entra em transe, normalmente ele tem uma leve queda. Normalmente os médios ostensivos. Médio não ostensivo já não apresenta tanto isso. Mas um quadro daquele, que parecia inclusive sonambúlico, inconsciente, era para estar com uma taxa lá embaixo. Então a pressão arterial estava realmente normal, a meu ver. E eu fiz a reunião mediúnica com ela estirada no chão. Porque para todo caso de natureza psiquiátrica, que era o que eu já achava, deve ter o construto ali, o reforço espiritual. Médiuns com certeza atenderam alguns espíritos. Mas a gente percebia que não havia alteração nenhuma. O que existia era um monoideísmo na fala dela sobre o que ela falava. Não existia nenhuma lógica de exposição verbal do que ela dizia. E aí a gente chamou a mãe dela para conversar depois da reunião. Eu perguntei para a mãe, aconteceu alguma coisa? Tem algum fato da vida dela que aconteceu? Disse, não, ela amava muito o tio que faleceu. Desde que esse tio faleceu, ela ficou assim. Aí as perguntas, o tio tinha problema psiquiátrico? Não, ele era normal. Tranquilo. O tio faleceu de quê? O tio faleceu de câncer. O quadro não tinha nada a ver com o tio. E ela falava de forma desencontrada nomes de pessoas. Mas eram nomes que estavam na memória dela, na memória ativa. Ela não falava nenhum nome que fosse desconhecido da mãe, ou que a mãe precisasse lembrar. Ou nomes de antes dela nascer. Eram nomes radicados na memória física dela, cerebral dela. Então, conclusão. Isso foi um surto. A senhora vai levar no psiquiatra. Ela levou no psiquiatra. 15 dias depois, a menina chegando lá de fora. Quando eu vi a menina, eu disse, vai, meu Deus, agora de novo. Não. A menina estava boa, equilibrada. E disse, olha, eu vim só para agradecer. Porque agora eu estou normal, eu tomei os medicamentos, ainda estou tomando os medicamentos, estou mais tranquila. Eu realmente, o médico disse que eu estava com um quadro de depressão. Muito bem. Então acontece às vezes na casa espírita, essa coisa da pessoa achar que tudo é espírita. Trabalhador que chega para a gente, conversa com a gente, problema X. Passou 6 meses. Problema X de novo. Passou 1 ano. Problema X de novo. Já colocou o nome na mediúnica. Já fez a tal da chamada, que eu não sei nem se esse termo é legal, reforma íntima. Já fez a evangelioterapia, como se diz. Não mudou. Continua. Vai para um psicólogo. Vai fazer terapia. As pessoas querem atalho. Elas não querem ter trabalho consigo mesmas. Elas querem fazer, com todo o respeito que eu vou dizer agora, tá? Elas querem fazer das reuniões mediúnicas. Eu não vou dizer o que eu ia dizer, que acabaram de me chamar a atenção aqui. Mas eles querem fazer da reunião mediúnica que os espíritos sejam seus empregados e resolvam os seus problemas.
Então a gente tem que repensar tudo em relação a isso. Como é que seria? A primeira situação é a situação do atendimento. Eu não vou entrar no mérito da questão, eu tenho uma visão a respeito de atendimento fraterno, que não é o convencional, mas tem um atendimento. Tem um momento de, aspas, entrevista. Tem um momento que a família chegou com a demanda. Isso aqui é o contato com a família ou com a situação. A situação que é colocada em pauta para ser solucionada pela casa espírita. Alguém chegou com depressão. Essa depressão é crônica. Alguém chegou com um quadro realmente que aparenta ser subjugação. Alguém chegou com algum fenômeno de distonia espiritual, acordou desse jeito. Alguém sob um quadro de hipnose espiritual, a pessoa não consegue nem ter brilho nos olhos. Chegou alguma situação na casa espírita, chegou alguma demanda, procura-se a casa espírita para alguma coisa. A primeira situação é a situação em que você vai tentar entender o que é que está acontecendo. Só que esse contato aqui eu vou chamar de sigiloso. Ele é sigiloso porque as informações ali contidas, elas não podem vazar para os médiuns da casa. O ideal é que o atendente não seja médium. O ideal. Porque se ele for médium, ele vai ter uma restrição no momento da reunião. Eu, por exemplo, se eu conheço meu amigo Cícero, ele me colocou uma situação, problema, e no momento da reunião mediúnica, eu até percebo algum espírito relacionado com ele, eu ali, no diálogo com o espírito, me suprimo e peço que ele busque um outro médium. Claro, eu não vou engessar isso, porque se o espírito me falar de alguma faceta que não seja a que eu conheço, relacionada com ele, ou que não seja a que eu deduza, relacionada com ele, eu abro espaço e deixo o espírito falar, para depois bater a informação. Mas o médium, o ideal é que ele não tenha nenhum conhecimento a respeito do quadro do paciente, aspas, paciente, não queria nem usar essa palavra porque ela é inadequada, mas da pessoa que busca a casa espírita, do atendido da casa espírita. Sigiloso o atendimento. Esse atendente, ele tem que estar em comunhão com os dirigentes ou dirigente da reunião mediúnica. Ele tem que ter uma interlocução direta com o dirigente da reunião mediúnica. Olha, o caso é esse, a situação é essa, você vai fazer a evocação na reunião mediúnica neste nome. Alguns grupos declinam o nome, outros grupos não declinam o nome. Declinar o nome às vezes é bom. Nós estamos lidando com espíritos que não são superiores. A gente não pense que os espíritos que nos acompanham são superiores, eles são medianos. Então não imagine que os espíritos, eles localizam rapidamente uma pessoa pelo chamado endereçamento psíquico, energético. Não, não é assim que funciona não. Então, muitas vezes nós declinamos o nome da pessoa, fazemos a evocação. Mas até aí, na chamada evocação dentro da reunião mediúnica, a gente tem que ter um cuidado, porque às vezes tem centro espírita que é centro espírita de comunidade, e todo mundo se conhece. Como todo mundo se conhece, o ideal é evocar sem dizer o nome nesse caso, porque todo mundo se conhece. É diferente quando você está numa casa espírita grande, que é até afastado da região metropolitana, que você pode colocar o nome em pauta, porque os médiuns não conhecem aquele caso, aquele quadro. Vocês estão percebendo?
A gente tem que evitar, não só mostrar as informações, não se trata só de esconder as informações, mas se trata sobretudo do cuidado de não sugestionar a cabeça dos médiuns com os nomes conhecidos. Agora, evocação, me perdoem, Kardec defende no livro dos médiuns, defende mais ainda no Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno é que ele faz um tratado defendendo: eu prefiro evocar o espírito. Então é um equívoco que a gente fazia com medo das religiões tradicionais, deles dizer assim: mas vocês evocam os espíritos. A resposta agora é: evocamos. Porque uma prece é uma evocação. Se eu oro pedindo o auxílio de Jesus, eu estou evocando Jesus em meu auxílio, em meu favor. Não há nenhum problema na palavra evocação. Só, qual é o sentido da evocação? Nós espíritas concordamos com Moisés. Moisés, ele sabia que não poderíamos evocar os espíritos para particularidades, para as questões do dia a dia, comezinhas, para questõezinhas, picuinhas, probleminhas. Não. A evocação aqui tem que obedecer o pré-requisito da reunião séria. A reunião tem que ser séria. Se a reunião é séria, essa evocação ela tem que ter vida, vontade. Como é? Vontade, intenção, desejo e aspiração. Todo o grupo mediúnico tem que estar dentro desse clima, porque essa é a comunhão perfeita de pensamentos. Então, você lembra a palavra vida para entender o que é evocação, mas eu vou apor algumas outras coisas que fazem parte da intenção, porque a intenção é o grande segredo. Com que intenção médium você está indo para a reunião mediúnica? Hoje a minha mediunidade vai se expandir mais ainda. Essa intenção já acabou com a reunião mediúnica. Hoje eu estou indo porque hoje eu sei que vai ser evocado ao espírito para o meu nome, eu quero descobrir meu problema. Se não houver desinteresse real, essa evocação vai por água abaixo. Então essa evocação ela tem que ter o sentido do estudo. Tudo na casa espírita tem que ser permeado do estudo. Ah, não, mas eu estou fazendo a caridade. É o estudo da afetividade, do desenvolvimento e do desprendimento. É o estudo da alma no sentido da entrega, da doação a um semelhante que está em estado de necessidade. Tudo tem que ser envolvido por esse estudo da alma. Qual é o princípio, o objetivo fundamental do Espiritismo, no livro que é o Espiritismo? O objetivo do Espiritismo é o adiantamento moral da humanidade. Todas as atividades na casa espírita têm que estar voltadas para o adiantamento do indivíduo. É por isso que nós temos 20 anos na casa espírita e não mudamos, porque nossas mediúnicas não estão ajustadas a isso. Se nós começássemos a ajustar nossa mediúnica no sentido da gente escutar realmente os espíritos, escutar realmente os espíritos é gravar, é fazer a ata, se for o caso de fazer ata, é fazer o descritivo da reunião, é compor um processo da reunião, dossiê da reunião do dia, hoje é que dia? 25 de fevereiro, dossiê da reunião do dia 25, quem eram os médiuns presentes, descritivo de cada médium, documentado, boletim. O chamado boletim. Estudo, tem que ter estudo, tem que ter investigação. Eu preciso entender o que está acontecendo com essa família. Até porque o obsidiado pode ser ele. Mas o objetivo do espírito é atingir, desagregar a família. Às vezes o objetivo do espírito é testar o grupo espírita. Então tem muitos meandros. Estudo e investigação. Estudo e investigação. Esclarecimento. Está dentro do estudo e investigação, né? Porque eu tenho que me esclarecer. Ao mesmo tempo, isso produz o quê? Consolo. Caridade. Por que caridade é só dar um feijão? Quem foi que disse isso?
Às vezes não é, porque você acostumou tanto o outro a só receber, que ele se acostumou a receber, ele não vai crescer. Isso não é caridade, é desserviço com o amor. Isso é falta de amor. Caridade é fazer o outro crescer. Conhecereis a verdade vos libertará. Consolo, caridade. Então, tudo o que acontecer nessa mediúnica, qualquer pergunta, qualquer proposição do doutrinador tem que estar vazado dentro do princípio do estudo. Aquilo ali é uma reunião de estudo. Aquilo ali é uma reunião de investigação, de esclarecimento, mas também de consolo, de caridade. Aí você chama do que você quiser. Desobsessão, quer chamar? Chama, pronto, mantém aí. Eu estou desobsidiando, ajudando a desobsidiar. Eu estou ajudando, dando mecanismos para o indivíduo se desobsidiar, já que todos somos mais ou menos. Eu não queria mais nem discutir aquela coisa. Todos somos médios? Todos não somos médios? Eu não quero mais discutir isso não. Porque eu tenho certeza de uma coisa: todos somos mais ou menos obsidiados. Todos. Porque todos nós temos imperfeições de natureza moral. E são as nossas fendas de entrada do pensamento obsessivo. Então todos somos mais ou menos obsidiados. Então todos estamos em processo de desobsessão. Mas o que nos desobsidia é o esclarecimento. Então, se uma mediúnica é usada apenas como serviço, tira o espírito, ela não vai contribuir para o meu crescimento nem para a minha desobsessão. Ela vai fazer o que Jesus dizia: tiraram 7 espíritos, a casa não foi limpa, voltaram mais 7, voltaram outros tantos. É por isso que tem que estar casado com o esclarecimento espiritual. Porque depois que voltar o resultado da reunião mediúnica, cadê o resultado da reunião mediúnica? Depois que voltar o resultado da reunião mediúnica, ele vai para o atendimento fraterno de novo. Nesse atendimento fraterno, se tiver o evocador presente, o dirigente presente, o anotador presente, está ótimo. Vão se reunir com a família e vão dizer: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Os espíritos que se comunicaram foram esses. Quando eu vou na Unimed, eu quero saber qual é a minha doença. Mistificar a doutrina é esconder do paciente ou esconder do atendido as informações. Isso é mistificar a doutrina. Tratar como misterioso. As informações são sobre ele. Se eu quisesse criar um processo judicial, eu teria direito à informação. Então eu não tenho que esconder não. Ah não, mas a gente não pode dizer isso para o nosso público, porque o nosso público não está preparado. Então a sua casa espírita é incompetente, porque não está ensinando espiritismo ao seu público. Sua casa espírita tem que ensinar espiritismo ao seu público. E espiritismo são todas as obras. Então prepare o seu público, porque o seu público vai ouvir que tinham 3 espíritos em particular, cujos conteúdos eram tais, tais e tais, e você como atendente fraterno vai dizer: meu irmão, você vai precisar ler tais capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é tratamento espiritual consciente. Isso é uma forma de fazer com que o indivíduo assuma a responsabilidade pelo seu próprio tratamento. Porque as pessoas estão pegando a casa espírita e jogando o problema na casa espírita para a casa espírita resolver. Mas eu não tenho que me reformular. Eu não tenho que modificar meu comportamento. Eu não tenho que sintonizar com o meu anjo da guarda. Porque do ponto de vista da metodologia, você pode ter um grupo de consulta. O grupo de consulta pode ser psicofônico, ou psicográfico. Vamos consultar. Eu coloquei o exemplo do Cícero. Vamos colocar o nome do Cícero para a evocação e vamos consultar os espíritos. Qual a melhor forma, o melhor encaminhamento? Muitos espíritos vão dizer: é um caso que deve ser tratado nas reuniões de evocação, nas reuniões que vocês chamam de desobsessão. Começa pela metodologia. Muito bem. Se evoca também, sabe quem? Evoca o anjo da guarda. O anjo da guarda do atendido.
da família. Mas você direciona. Para conversar com o anjo da guarda, querer saber do anjo da guarda o que há, o que tem, o que não tem. Ficar atento a isso. Mediante essa orientação, que alguns grupos podem ter, caso alguns grupos não tenham, tem só a reunião mediúnica tradicional, vai direto para a evocação. Caso não tenha, vai direto para a evocação. Eu estou aqui colocando adaptações que podem ser feitas diante da realidade, até que se monte uma estrutura completa. Então, você fez, aí você coloca para reunião de evocação. Você acabou de ter uma conversa antes da reunião de evocação, dizendo para ele que ele precisa assistir às reuniões de estudo. Você não vai poder ficar em casa não, meu amigo, e a gente aqui na mediúnica trabalhando por você não. Você vai ter que vir para o centro espírita, você vai ter que assistir às reuniões de estudo doutrinário, da doutrina, enquanto o seu nome vai para a reunião mediúnica. Recebeu o resultado, a conversa de resultado com a família. Aquilo que eu já disse para vocês. Conversa com a família, esclarece o que aconteceu e verifica o que bate, o que não bate, porque esse mapa que você tem também serve para analisar se os médiuns são autênticos ou não, com que frequência os médiuns estão tendo informações equivocadas ou não, porque você tem que ter um mapa de acompanhamento. Você tem que saber através de quais médiuns, para verificar a plausibilidade, as confirmações. Quais são as confirmações que eu tenho que realmente, no caso era de um indivíduo que era adicto. Foram atendidos espíritos ligados a suicídio, foram espíritos ligados a uma situação que não tem nada a ver com o quadro. Aquilo ali você já anota para saber qual foi o médium, para tentar entender. Mas o fato é que você tem que verificar, você tem que bater informação. Só sabe quem tem médium, quem faz isso. Se você não fez isso até hoje, você não sabe se é médium ou não. Tem que bater a informação. Só há mediunidade quando há confirmação da informação do mundo espiritual em compatibilidade com o quadro do paciente, sem que o médium soubesse da tematização específica. Eu só sei quem é médium se eu tiver um referencial. E o referencial é o paciente. O referencial é a família. Mas você vai tratar disso de uma maneira bastante cuidadosa. Por isso que você tem que ter uma equipe de pesquisa. Tem que ter gente com perfil para analisar as mensagens no papel, as mensagens psicografadas, analisar o dossiê do atendido, o boletim do atendido, o aspas, prontuário do atendido, seja lá o que for. Mas veja que tipo de espiritismo você está produzindo, porque a gente tem mania de dizer assim: vá na minha casa espírita, tem tão pouca gente. O que é que você fez com quem chegou aqui e foi beneficiado? Essa pessoa conheceu a doutrina, leu, estudou, foi colocado nos grupos de estudo. Vocês não têm o modelo do ATE? Use o modelo do ATE para colocar a pessoa em contato efetivo com a doutrina. Porque assim você vai encontrando, inclusive, novos trabalhadores, você vai encontrando pessoas que estão estudando a doutrina, porque na perspectiva do estudo, todo mundo está estudando. Essa palestra aqui, eu estou aprendendo com ele está aprendendo alguma coisa comigo, nós estamos todos aprendendo juntos. Isso aqui é uma reunião de estudo. Nós poderíamos terminar essa reunião de estudo e fazer uma reunião pedindo alguma orientação dos espíritos? O que nos impediria de fazer tal coisa? Não teria nenhum problema. Chico Xavier terminava de fazer o estudo do Livro dos Espíritos com os companheiros, entrava em transe e recebia a mensagem do Emmanuel comentando aquela passagem do Livro dos Espíritos, comentando aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é colocar
colocar a mediunidade a serviço da doutrina. Mas o que a gente faz? A gente bota as pessoas a serviço do médium. A gente coloca as pessoas a serviço da mediunidade. Não, a mediunidade é um instrumento, um dos instrumentos a serem usados para edificação do indivíduo através da doutrina espírita. Então tem que ter essa equipe aqui, sabe, gente, de pesquisa. 2 pessoas de boa vontade que façam isso. Não, mas essa pessoa está muito ocupada porque ela está na caridade, ela está não sei aonde, ela está não sei aonde. Se você tiver pessoa de perfil, ela está fazendo a caridade com isso aqui também. Isso aqui também é caridade. Porque a maior caridade é aquele alimento espiritual que nunca vai para lugar ignorado nenhum. O alimento do corpo vai para um lugar ignorado. O alimento da alma fica no indivíduo. Talvez essa seja a maior caridade, porque a caridade espiritual é o ensino. Porque a maior obsessão que paira sobre todos nós é a ignorância. Essa é a maior de todas as obsessões que nós precisamos desobsidiar. Nos desobsidiar da ignorância, porque é isso que está nos faltando. Então é preciso ter uma sequência, uma metodologia de trabalho no grupo. Queria colocar um adendo: estimular a formação de médiuns psicógrafos. É só ler Kardec. É o médium de mais fácil desenvolvimento. É o médium mais vulgar, quer dizer, mais comum de se encontrar. É o médium que mais facilmente você vai ter. É só treinar. É só colocá-lo para verificar. É só colocá-lo em estudo de psicografia. Se depois de 6 meses não resultar em algum fruto mais promissor, é porque ele não é um médium de psicografia, é porque ele não é um médium produtivo. Ou se esse indivíduo só tem aqui e ali uma coisa, ideia que lhe toma, e ele escreve, ele é um médium de inspiração. Mas se ele é visitado por muitas ideias, quase todos os dias, as ideias vêm como catadupa, parece uma coisa que toma de conta, é um oceano que transborda. Ele é um médium psicógrafo intuitivo. Se a letra começa a mudar numa poligrafia, é possível que ele seja um médium semimecânico. E se ele escreve, inclusive enquanto escreve, o outro perguntou alguma coisa para ele, e ele disse: não tem nada, e o braço continuou mexendo, ele é um médium mecânico. Mas por que estimular o médium psicógrafo? Os espíritos, que são as almas dos homens, os espíritos que são as almas dos homens, perceberam? Essa frase de Kardec. Os espíritos que são as almas dos homens não são monopólio de um grupo seleto. Isso seria elitizar o espiritismo, a mediunidade. Isso é imoral. E pior, a gente nem grava, só a gente escuta e ainda diz que aprende com os espíritos. Se eu não gravei, eu não me lembro mais da comunicação da semana passada. Se eu não gravei para que essa comunicação me sirva de instrução, eu pergunto: tem espírito sério visitando essa reunião? Me perdoem, amigos, a sinceridade. Não tem espírito sério frequentando a sua reunião. Porque espírito sério que se preze não vai dar mensagem instrutiva para ela não ser pensada, refletida, meditada por um grupo, e sim colocada na lixeira do esquecimento, como é feito comumente. Tem que gravar. É um dever moral gravar. É valorizar os espíritos gravar. E é permitir que os sérios nos busquem. Porque senão são palavras jogadas a esmo. Garanto a vocês que na hora que começar a modificar nesse sentido, vocês vão perceber. E a outra coisa, para encerrar: doutrinador, por favor, deixe
o Espírito falar? Não faça monólogo. Você é perfeito? Você vai ensinar ao Espírito o perdão? Se você não perdoa? É melhor perguntar e perguntar e perguntar e aprender com eles. Eu recebi uma comunicação do coronel Ednardo Eire. Ele foi doutrinador do Centro Espírita Amor ao Próximo. Ele dizia assim: os espíritos têm opinião própria. Nós temos personalidade, nós temos vontade, nós temos nossos próprios conteúdos, nós temos o direito de falar, de expor nossas ideias. Mas passamos a seguinte simulação, porque existe uma correlação muito estreita entre atendimento fraterno e mediúnica, não só no sentido do mecanismo do tratamento, como no sentido da comparação mesmo, de que parecem, porque o atendente parece o doutrinador, o atendido é o obsidiário, e ele parece com o espírito que vai ser atendido na reunião. Me diga uma coisa: o que é que você acha de você vir tentar falar um problema para mim? E na hora, meu querido Flavinho, que você for falar o problema para mim, na hora que você disse a primeira frase, eu pego e digo assim: meu irmão, você tem que começar a praticar melhor o Evangelho. Porque você tem que saber que você é um espírito, você não tem mais aquele corpo, meu irmão. Mas é porque eu estou passando por isso. Mas, meu irmão, a verdade é que você tem que... Não, experimentem se colocar no lugar de alguém que está tentando expor um problema e o outro do outro lado está reverberando, falando em cima de você, em cima do seu pensamento, porque ele já está pensando em mim, na cabeça do médico faz tempo. O médico não está expressando porque está dando vez do doutrinador falar, mas o espírito está doido para desabafar, mas não consegue desabafar, porque o doutrinador fala mais do que o espírito. Na verdade, a pergunta é: quem está se comunicando? Ninguém tem o direito de se colocar em qualquer pedestal para ensinar, dar sermão, doutrinar espírito. Não, gente. A gente tem que rever isso urgentemente. O nosso papel é humilde, é de aprender com ele. Mas, meu irmão, como foi que isso começou? Eu quero te entender. Essa postura já traz o Espírito para junto de você. Eu quero te entender, eu quero entender seu drama. Não, mas você está aqui para defender a fulana. Não, senhor. Nesse caso, meu filho, todos nós somos vítimas, sabe de quê? Do nosso ódio, do nosso rancor, do nosso ressentimento. Todo mundo aqui é vítima. Então fique à vontade, pode desabafar. O que é que está acontecendo? Por que você persegue ela? E deixa o homem falar. Deixa a mulher falar, deixa a criança falar, o preto, o velho falar, o espírito falar. Seja quem for, tudo é espírito. E aí você criou um acolhimento. Quando você discordar dele, de acordo com os princípios doutrinários, os princípios do Evangelho, você pega e diz assim: mas meu irmão, você acha que isso vai lhe levar a quê? Vamos supor o seguinte: depois que você terminar essa vingança, como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Conversa com o Espírito, mas pergunta. Me diz outra coisa. Eu vivo atendendo fila, né, de gente, porque as pessoas têm a ideia mística de que o médium tem solução para tudo. Então se formam aquelas filas numerosas. E eu tenho pena da fila numerosa, porque uma moça sentou e disse que ia se matar. E ela desabafou comigo 35 minutos. E a fila imensa esperando. O que é que eu
quero dizer com isso? Você doutrina o Espírito em 15 minutos? Me perdoe. Não dá para acreditar nessa reunião mediúnica. Ninguém expõe um problema em 15 minutos. Ninguém resolve um drama de alguém em 15 minutos. Ninguém consegue equacionar nada em 15 minutos. Por isso que o Espírito às vezes volta, e volta na próxima sessão. Então a gente precisa rever essa metodologia que a gente está usando. Leia o Céu e o Inferno. Kardec é o maior evocador, doutrinador que a gente já teve. Moralizador dos espíritos que a gente já teve. A única coisa que ele dizia no final era o seguinte: depois de fazer 1000 perguntas aos espíritos, ele pegava e dizia assim: a comunicação fez bem para você? Nessa frase existe uma chave. Dá um seminário essa frase de Kardec, sabia? Dá outro seminário. A comunicação fez bem para você? Porque através de pergunta e resposta, ele foi situando o espírito dentro da realidade do espírito. Pergunta e resposta, porque a pergunta é terapêutica, porque ela é socrática, porque ela vai fazer o indivíduo desabafar, fazer a cartaça psicológica dele. Quando o espírito termina, ele diz: a comunicação fez muito bem a mim. Eu estou entendendo algumas coisas agora. Kardec não impôs certeza nenhuma, Kardec não impôs verdade nenhuma, Kardec não impôs nada. Ele só perguntou, conduziu o espírito a uma autorreflexão, porque a verdadeira verdade que nos liberta não é a que vem de fora, é a que palpita e desperta de dentro de nós. Agora sim eu vou comparar com o psicólogo, agora sim eu vou comparar com o psicólogo. Vá na terapia, o psicólogo fica direcionando a tua vida. Separa, não separa, perdoa, não perdoa, faz isso, faz aquilo. Não, ele só diz assim: como é que você está se sentindo em relação a isso? Será que isso aqui vai ficar bem? Você já pensou se isso aqui vai ter um bom desencadeamento lá na frente? Ele só faz isso. E esse é o papel dos evocadores, dirigentes, doutrinadores, como queiram chamar. Esse é mais ou menos o desenho para startar a busca de aproximar as nossas reuniões das reuniões de Allan Kardec, da busca de pensar a mediunidade como Allan Kardec pensava a mediunidade. É o início, é o processo. Nós da Casa de Francisco não chegamos lá, tem coisas que ele faz que eu ainda não consegui fazer, mas eu garanto a você o seguinte: nós tínhamos 37 médiuns. Já imaginou a casa ter 37 médiuns? Depois de 5 anos de observação dos grupos finais, porque a gente foi recebendo e foi testando, assim, com mapa, gravação, anotação, reduzimos para 19. Muita gente não ficou. Aí eu achei engraçado, porque tinha outras atividades na casa. Tinha atividade de grupo de visita, tinha atividade de mensageiro, tinha atividade de irradiação, tinha atividade doutrinária, tinha atividade para fazer uma prece, tinha atividade para fazer pesquisa, tinha atividade para todo mundo. A pessoa foi embora, sabe por quê? Porque ela só queria ser o médium. Infelizmente, essa é a conclusão que eu chego. Eu posso estar julgando errado, mas a pessoa só estava interessada apenas e somente em ser o médium da casa, em participar da mediúnica da casa. Dos 19, 7 é o número dos médiuns que eu posso, com segurança, colocar alguma evocação, com a margem de 90% de acerto, pelo menos, que é 100% de acerto não tem. Mas acerta. É impressionante como desnuda o caso. É impressionante. E mais, se o caso da evocação for um trabalhador da casa, porque eu não digo o nome, é impressionante como desnuda. Dá é pena. Quando a mediunidade é autêntica, os espíritos falam.
e dizem o que querem dizer. E a gente vai conduzindo para entender. E no entendimento, quem ouviu, que sabia, porque só eu sabia e você sabia que o nome era o seu. Aí depois eu converso com você. Você viu? Vamos ver agora o que você tem que pensar da vida? Vamos ver agora o que você precisa ler? Aí a gente sugere livros, obras para pessoas se trabalhar. Esse é o processo. Essa é a finalidade da mediunidade numa casa espírita. Desculpe ultrapassar o tempo, mas eu queria pelo menos colocar para vocês mais ou menos um desenho de como pode ser feito para chegar a isso que Kardec orientava. Através dos mapas, vocês vão identificar quem é médio e quem não é. Se preparem, vocês vão identificar quem é só animismo. A comunicação é repetitiva, ela gira em círculo porque não tem conteúdo mesmo, não tem. Quando a pergunta também é um instrumento para verificação de autenticidade mediúnica, porque quando você faz a pergunta, se for um espírito que tem ali, ele tem história, ele tem enredo, ele tem memória, ele vai contando, ele vai falando, ele vai explicando, e aí a mensagem vai se desenvolvendo, e todo mundo vai ficando impressionado, porque é uma riqueza de detalhe impressionante, quando o médium é autêntico. Quando o médium não é autêntico, ele foge da pergunta, ele desvia, ele apequena a resposta, ele gira em círculo. Entenda, você está lidando com as almas dos homens, eles são iguais a nós e têm problemas também, e os problemas não podem ser dirimidos numa única sessão ou em 15 minutos. Obrigado. Amigos, eu vou passar a bola para vocês agora. A nossa previsão é para terminar às 17h30, só que já estamos às 17h30 e ainda há um trecho para ser concluído, que seria os debates. Pergunto aos senhores, quem concordar, levante sua mão. Ainda querem alongar-se um pouco mais e fazermos pelo menos aí uns 15, 20 minutos de perguntas e respostas? Antes de passar as perguntas e respostas, eu quero fazer um anúncio do próximo seminário que teremos aqui na casa, no dia 11 de março, às 14h30, sobre sexualidade e espiritismo. Esse tema será debatido pela Pera, que é uma palestrante muito conhecida, pelo Inácio de Freitas, da Casa da Sopa, e esse que os fala, Sérgio Luiz. E estão convidados. Quem quiser fazer as perguntas, pode ficar ali, naquela parte. Não foi notado as casas espíritas que estão presentes. Quem foi de casa espírita X, diga assim, casa espírita tal. Quem mais? Estados Unidos. Joana de Ângeles. Giap. Águia Luiz Chico Xavier. Jepe. Ok, meus queridos. Muito obrigado por ter vindo. Lá de Clara. Okay. E, logicamente, André Luiz. Né? Queridos, com vocês, perguntas e respostas. Irmão, gentileza. Aqui, ó. Alô. Somos do grupo da Casa de Jesus de Assis, lá de Clara. Eu gostaria de saber dos irmãos aqui presentes. A pergunta vai para quem quiser dos dois responder. Em que situação, numa mediúnica, o atendido ele pode participar ao invés de ele ficar aguardando numa outra reunião o resultado
se existe alguma possibilidade dele participar daquele grupo nas comunicações que vão ser a respeito dele, né? Das evocações. Tudo bom senso, o discernimento. Tem pessoas que não podem participar da reunião mediúnica porque algumas informações ditas de maneira bruta, a seco, ditas de maneira direta, sem um pensar sobre elas, sem uma interlocução sobre elas, isso poderia chocar demasiadamente essas pessoas, sobretudo quando elas são leigas a respeito da doutrina espírita. Mas suponha que algum trabalhador aqui da casa, do Horizonte da Vida, chegasse para lá de Clara, né, querendo um tratamento espiritual, algo do tipo, de modo algum eu impediria desse trabalhador, que já é da casa, que já está aqui na casa, para mim já está chancelado como alguém que deve ter algum estudo, algum conhecimento da doutrina, eu não teria problema em colocá-lo na própria reunião mediúnica. Agora, existe um inconveniente de você, quando fizer isso, você vai acabar com algum sigilo em relação a quem se refere, para quem é a reunião. Esse é o problema. A não ser que o grupo já receba constantemente visitas de pessoas de fora. Às vezes, alguns trabalhadores pediram para assistir reuniões mediúnicas nossas, de outras casas espíritas, e nós liberamos o espaço para eles assistirem à reunião mediúnica, sem nenhum problema. Agora, fica mais difícil no caso específico, a não ser que sejam as reuniões de psicografia, de repente não exija tanto assim. Mas as reuniões de desobsessão, eu acredito que não seria verdadeiramente produtivo a pessoa que está vivendo o quadro obsessivo assistir à reunião. Em tudo, o bom senso. Eu penso que o dirigente tem que ter o bom senso de verificar se aquela pessoa pode ou não assistir à reunião, observando ainda a intenção da pessoa, o desejo da pessoa, a aspiração da pessoa, a vontade da pessoa. E daí cabe repensar o papel do atendente fraterno, que seria um bom filtro, observar, perceber, e a pergunta aos guias que o Newton colocou. Ele sempre pergunta lá no André Luiz assim, se seria produtivo, interessante para aquela pessoa. Tem um momento quando a gente faz as evocações e tem os diálogos com os espíritos, em algum momento, depois do adiantar do caso, às vezes a gente faz esse encontro entre o espírito e o obsediado, mas sempre perguntando aos espíritos se é o momento e vendo que um atendente fraterno, né, um entrevistador, se a pessoa tem uma natureza muito sensível, se aquilo ali também vai fixar nele, porque a gente recebe muitas pessoas que às vezes receberam informações de que todas as desgraças da vida dela, de todas as ordens, é por conta de espírito. E para a gente tirar essa ideia é um problema. E são orientações que a pessoa recebeu. Alguns médiuns, eu já vi, receberam informações em grupos. A gente trabalhou com uma senhora que ela tinha uma criança, foi o Milton que até encaminhou esse caso para o SEAL. Que ela, uma criança que sofreu um caso de possessão. Aí o que aconteceu? Ela foi de um outro grupo espírita, e o grupo espírita disse que o filho dela tinha sido um médico nazista que tinha matado milhares de pessoas, e agora ela teria que trabalhar em uma reunião mediúnica, né? O pessoal usa essa expressão, trabalhar na mediúnica como médium para espírito obsessor. Que cada espírito obsessor que desse uma comunicação por ela seria um dos espíritos que sairia da criança. Então veja, uma informação totalmente equivocada, joga fora a justiça divina, risível do ponto de vista assim, da lógica, do bom senso. Agora qual é o problema? É que foi um espírito, ela assistindo a reunião, que falou para ela isso, no papel de guia, impregnou essa fala de uma forma tal que criou nela
um gatilho que quando ela fecha os olhos, ela sente os espíritos que ela acha que é responsável para cuidar do filho. E esse é um tema que poucas pessoas discutem, que é uma coisa chamada subjugação moral. A gente lembra muito da subjugação física, mas a subjugação moral é quando o espírito nos impõe uma ideia, a gente sabe que não é daquele jeito, quando ele diz assim, olha, você não é nada. E a gente sabe que não é, mas fica esse negócio na cabeça. Ou para os médios, você é incapaz. Você sabe que não é, mas a ideia tem que ser uma subjugação moral. Ele subjuga a ideia. Então há sempre esse risco. Por isso que em tudo bom senso, sempre. E você precisa perceber que nisso também vai estar em jogo a mudança de cultura do teu público. Você só muda a cultura do teu público mediante a mudança das temáticas, tornando-as temáticas efetivamente espíritas e exigindo palestrantes que falem efetivamente dentro daquela temática. Nós estamos tendo um problema de achar palestrante para a Gênese, nós estamos tendo problema de achar palestrante para o céu e o inferno, sabia? Nós estamos tendo problema de achar palestrante para Evangelho, a gente acha. Fazer um adendo. No Evangelho meia boca, porque às vezes a pessoa não fala, né? Exatamente. Só para dizer, a pessoa chega lá com várias coisas E não fala. Não fala. Vira autoajuda, vira auto-sermão, vira outras coisas. E o Evangelho em si, na verdade, não é bem trabalhado. Então, quando a gente pede palestrante para o Livro dos Espíritos, é impressionante como a gente tem dificuldade de encontrar. Aí, às vezes, a pessoa até se aventura. Pois agora, a gente está começando um outro processo, em que a gente convida o palestrante com a ementa. A ementa são os subtópicos. Para dizer, nós estamos pedindo para você falar disso aqui. Para que o tema geral, ele não se fique o tema geral e tergiverse para outras coisas que não têm a ver com o tema. Então agora a gente está pedindo agora com ementa. Parece besteira, parece uma coisa, sei lá, burocrática, eu não sei. Mas a gente está começando a fazer isso, porque a gente começou a notar a queda de qualidade da fala. Gente, eu estou ali psicografando na carta, mas estou ouvindo. Eu sei o que foi que aconteceu, o que falou, o que saiu bem, o que não se saiu bem. E às vezes eu fico ali, ainda bem que não causa maiores interferências. Mas eu fico comigo mesmo dialogando com o que está acontecendo. Então, realmente, a gente precisa muito criar uma cultura em que toda a casa espírita estude todos os livros da doutrina espírita. Porque senão, gente, a gente vai ficar com essa coisa de será que bota o paciente? Será que não bota o paciente? Será que se essa senhora tivesse recebido um ensino teórico de qualidade, ela não teria problema algum em relação a isso. É transformar a casa espírita numa escola. Ela é uma escola de estudo. Primeiramente, ela é uma escola de estudo. Mais alguém para perguntas? Bora, gente. Vai certo. Boa tarde. Tem uma pergunta, acho que é para o Newton, pode ser para o Cícero também. Foi na fala do Newton, ele colocou a seguinte questão: como deve acontecer o diálogo entre atendimento fraterno e mediúnica, né? Você já até explanou aí os bolsos, né? Tudo bem. Mas eu queria acrescentar só mais uma questão, né? Foi falado também em relação à questão do cuidado que o atendente fraterno tem que ter para não diagnosticar, vamos dizer assim, que o atendido está obsediado. Né? Se esse nome, o atendido, vai para a mediúnica, nem sempre a pessoa que chega à casa está com processo obsessivo. Né? Então esse crivo tem que passar pelo atendente fraterno. Né? E às vezes, por uma falta de cuidado, né, ele acaba encaminhando para a reunião mediúnica e às vezes acaba, digamos assim, não sei se é bem o termo, perdendo tempo, onde ele poderia aproveitar com outra situação, com outro caso. Né? Então eu queria só colocar essa questão para vocês
esclarecer melhor, né? O cuidado que o atendente fraterno deve ter, né, para não estar encaminhando, ou quando encaminha, às vezes, pode ou não ser um caso obsessivo. Né? Então, só para deixar bem claro essa situação, essa relação entre o atendimento fraterno e a reunião mediúnica. Quando a pessoa chega no atendimento fraterno, ela demonstra alguns sinais, algumas situações de vida que muitas vezes ela chega a expor, que podem dar para o atendente a sinalização de que possa ser um quadro obsessivo. Quando o Cícero falou, é porque alguns atendentes já taxam, já criam um diagnóstico a respeito. E muitas vezes o atendente já esbarrou em reuniões mediúnicas nossas, em que o espírito inclusive guia, chegou a dizer que aquele quadro da pessoa nada tinha a ver com a influenciação espiritual. Chegou a dizer até que a pessoa estava transferindo para o mundo espiritual processos de escolha de vida que ela temia fazer, e que ela estava vivendo aquela situação naquele momento pelas escolhas feitas na atual encarnação, que era a responsabilidade específica dela. Então, pode acontecer isso. O atendente fraterno deve enxergar na mediúnica um instrumento a mais para compor uma resposta, para compor uma orientação. Não, eu quero saber melhor desse caso, para poder melhor orientar essa pessoa, para oferecer a ela subsídios de análise para o seu adiantamento moral, porque tem que ter sempre esse viés, todas as atividades. Nós estamos aqui para ajudar no meu adiantamento moral, como no adiantamento moral das pessoas que nos buscam na casa espírita. Eu vou colocar uma situação prática, talvez fique um pouco até melhor, mais fácil de entender, falando de como é que ocorre o atendimento fraterno no centro espírita da Aliança. Todas as pessoas que recebem, que passam na casa pelo atendimento, elas vão receber a seguinte orientação. Primeiro, fique em prece. Porque lá na parte das obsessões, o Kardec, na coletânea de preces espíritas, capítulo 28, aquele capítulo que ninguém lê, que o pessoal pensa que é uma coletânea de preces, eu já faço as minhas preces do meu jeito, então pronto, é um erro, porque ali é didático, o Kardec coloca um prefácio onde ele explica, na prece ele mostra direitinho. Veja que na prece para os obsessores, o Kardec explica que a gente faz uma evocação. Leia, ele cita o nome do espírito, tu que me persegues, ou tu que persegues fulano, ele fala o nome, é uma explicação de uma evocação. Lá nas obsessões, né, no prefácio que antecede a prece para os espíritos obsessores, o Kardec diz assim: em toda situação, o melhor remédio é a oração, é a prece. Em alguns casos, há uma perca fluídica de tal forma que é necessário uma reunião mediúnica e aplicação de magnetismo. Em alguns casos, mas na maioria dos casos, a prece e a transformação moral, através da mudança de conduta, resolve. Então a pessoa vai para o atendimento fraterno, ela vai receber a seguinte orientação: fique em prece, procure moralizar-se, mudar seu comportamento. O seu nome será levado para a reunião mediúnica. Todos os nomes das pessoas que passam para o céu vão para a reunião mediúnica. Todos. Passou pelo atendimento fraterno, vai para a reunião mediúnica. Agora, isso não quer dizer, e a gente vai ter coragem, humildade, vai ter que dizer para a pessoa, isso não quer dizer que você vai receber comunicações, que os espíritos vão falar, mas o nosso papel é entregar as reuniões mediúnicas com sigilo. O nosso atendente não é médium, temos um atendente que é médium, mas ele está rigorosamente proibido de participar do caso que ele atendeu. Ele não pode participar, ele já sabe disso. Ele pode se tremer todinho, não fale, você não vai falar. Você trabalha com os outros casos, mas esse não.
todos os casos. Agora também digo uma coisa, o Centro Espírita da Luiz é pequeno, um grupo pequeno, graças a Deus. A gente diga a questão. A gente já tem maior dificuldade. Por conta Na de... sociedade da Casa de Francisco, a gente já tem maior dificuldade, porque já tem o maior número de grupos mediúnicos e a gente criou um grupo para receber as pessoas que chegam com mediunidade. É um grupo que a gente chama de laboratório. A gente vai testar se a pessoa tem mediunidade, porque chega muita gente dizendo que tem mediunidade e quando a gente vai testar, era só médium impressionável, só captava fluido, e assim a gente vai encaminhando o processo. Então chega muita gente. Isso. Aí quando lá a questão da mudança de cultura, né? Quando a gente chega, quando o André Luiz tem uma reunião das suas reuniões públicas, que começa a ficar com muita gente, eu começo a me tremer. Porque eu digo, meu Deus do céu, olha como é que vai dar conta. Porque eu já começo a pensar que é a ação dos maus espíritos. Porque os bons espíritos sabem a quantidade de médiuns, sabem a quantidade de pessoas que a gente pode ajudar, sabem das nossas limitações. E daqui a pouco começa a lotar. Vem pessoas, eu gostaria de fazer um esclarecimento, né? Algumas pessoas vêm fugidas Da Casa de Francisco. Vem algumas pessoas fugidas da Casa de Francisco. Os médiums que foram passar. Vem fugindo. Não, mas foge. Fugido, né? Até que já foi, né? Mas mal sabia ele que fui eu que divulguei. Né? Mas aí uma outra coisa que as pessoas não pensam assim, é essa mesma coisa. Um espírita sério que chegar lá, gostaria de assistir a reunião de vocês. Se eu conhecer, se for recomendado por outro espírita sério, as nossas reuniões são abertas, não são fechadas. Agora, para que você se torne membro do grupo, não é um trabalho assim dificílimo e inalcançável. Mas você tem um curso de formação mediúnica, você vai passar por boletins diários. O nosso curso de formação mediúnica é 6 meses, onde o médium terá que produzir uma comunicação todos os dias, durante 6 meses. Invenção, livro dos médiuns, durante 15 minutos por dia, faça uma evocação. Não, todos os dias. E a pessoa vai ter que evocar em casa e no grupo. E o pessoal, olha como é difícil, mas a pessoa está fugindo da casa do Francisco e cai no pior. Não, cai no pior. Aí depois eu vou no grupo e ele está de volta, porque ele descobriu que era pior. Porque a gente voltou de volta. Mas essa questão é que as pessoas ficam fugindo. A pessoa já chegou para mim numa ingenuidade assim: nossa, o André Luiz é a minha última esperança. Porque eu já saí de 6 casas espíritas. Ele já cita o número 7, que já é a quinta do mentiroso. Já me deixa assim, né? Eu digo assim, amigo, mas se você não se deu bem em 6 casas, será que o problema não é você? Eu não estou dizendo isso como figura de discurso de reunião, não. Eu digo, quem me conhece, o pessoal aqui sabe que eu digo, o problema não é você ter 6 casas e nenhuma você se adequou. Então tem um problema. Então, como todo o nosso grupo é pequeno, nós temos uma quantidade de pessoas atendidas muito pequena, a gente leva todos os grupos, todas as reuniões, todos os atendidos vão para a mediúnica e lá espera. Agora, o tempo aí não depende de nós. O nosso tempo é esse. Aí na outra semana, quando ele retorna, se não teve comunicação, o atendente fraterno vai ter que dizer para ele a mesma coisa: continue em prece, tenha fé em Deus, você tem um anjo da guarda, peça ajuda que ele vai lhe ajudar. Peça ao seu anjo da guarda ajuda. Isso é destruidor em algumas pessoas que não querem, porque eles dizem: ah, não, mas eu não tenho fé. As pessoas dizem assim: eu não consigo fazer prece. Leia. Vou colocar aqui uma coisa que eu acho que é importante. Essa cultura do anjo da guarda foi esquecida no movimento espírita. E está lá na questão 495 do Livro dos Espíritos. E no CEAL, essa cultura já está estabelecida. Na Casa de Francisco a gente ainda não estabeleceu, que eu fiz o caminho inverso. Eu queria primeiro ter um grupo de autenticidade, para depois passar a efetivamente confiar nas comunicações provenientes dos anjos da guarda. Mas, veja bem, isso tem que ser aplicado aos atendidos. Recorra ao seu anjo da guarda, ore e peça o auxílio dele, para que ele possa te iluminar,
para que ele possa te esclarecer, para que ele possa, de alguma forma, produzir em você reflexões que afastem esses espíritos. Porque, como dizia Kardec, às vezes basta a oração para afastar. E essa questão de anjo da guarda, eu já dei palestra aqui sobre o anjo da guarda, no Horizonte da Vida, que o pessoal sabe. Quando alguém me pergunta, você pode dar um tema de anjo da guarda? São 2 assinando. Ele diz que os médiuns só serão formados quando a cultura do anjo da guarda, ele diz que nós somos médiuns todos, médiuns ignorados, que com o auxílio do seu anjo da guarda irão surgir e irão fazer a humanidade progredir e vencer o materialismo. Sem a cultura do anjo da guarda, nós não derrotaremos o materialismo, porque o anjo da guarda está do nosso lado, porque Deus enviou, está do lado de todos nós. Leiam no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho e São Luís defenderam a doutrina dos anjos da guarda. Sem anjos da guarda, os médios sadios, digamos assim, bem orientados, não se desenvolvem. O anjo da guarda não é o mentor. O anjo da guarda é sempre mais evoluído. O mentor, às vezes, tem uma evolução também semelhante ao do médico. Emmanuel era mentor do Chico, Joana, do Divaldo. Anjo da guarda é um ser superior que cuida dos nossos destinos. Tem um cidadão que quer fazer outra pergunta, falta apenas 4 minutinhos. Em 4 minutos você responde. Certeza. Se em 15 minutos o povo doutrina espírita, por que a gente não responde? Boa tarde. Bom, aqui foi falado algumas coisas sobre a mistificação do espiritismo, né, dos espíritos e afins. O Cícero abordou o vice-presidente francês que cometeu suicídio e ele, em vida, tinha de conhecimento. Também foi falado que os espíritos possuem inteligência e também foi falado que os espíritos podem passar por lugares daqueles que são obsessores, fingindo sentir dores, fingindo necessitar de algum tipo de ajuda. Foi também falado sobre os espíritos endurecidos. Então a pergunta é, mesmo que ele esteja vibrando de uma forma negativa, ele não tem em espírito conhecimento para continuar ludibriando os trabalhadores da casa, levando a crer que aquele espírito é um espírito mais evolutivo, mesmo ele ainda não estando num processo vibratório positivo, é impossível afirmar isso? Obrigado. Por isso que em matéria de mediunidade, nós não podemos duvidar, nós temos que verificar. Na hora que eu sento numa reunião mediúnica para duvidar imediatamente, isso exuda um fluido que bloqueia percepções psíquicas, mediúnicas, de conjunto ou especificamente de médium a médium. Esse é um ponto. Deixa a comunicação mediúnica acontecer, porque é uma reunião experimental. É uma reunião que funciona como um laboratório de mediunidade. Depois a gente verifica e compara. Compara, verifica. Kardec usou o chamado senso comum filosófico para produzir o chamado controle universal dos espíritos. De modo que ele chegou à conclusão da reencarnação, da imortalidade, da progressão dos mundos, da lei de causa e efeito, da lei de sociedade, lei de igualdade, enfim, das leis das relações dos espíritos com os encarnados, a partir dessas comparações que ele fez, através dos mais diversos médiuns, por meio dos mais diversos grupos. Esse era o elemento de segurança. Emmanuel chegou para o Chico e disse: se eu te disser algo contrário a Kardec e a Jesus, me deixe e siga Kardec e Jesus. Foi o que ele usou para tentar fazer o Chico andar na linha. Então existe uma obra que ela foi produzida dentro de parâmetros científicos, que é o nosso guia. E a partir desses estudos, e aí esses estudos têm que ser em processo continuados, que nós vamos verificar. Não quer dizer
que não seremos mistificados. Pode acontecer que determinadas inteligências muito agudas consigam infiltrar alguma informação. Porém, precisamos manter a vontade, a intenção, o desejo e a aspiração voltada sempre para essa premissa: o nosso adiantamento moral, o estudo de nossa própria alma, o oferecimento de alavancas e subsídios para sermos melhores seres humanos, melhores pessoas, melhores espíritos na Terra. Se essa intenção me povoa e me dirige, eu terei sempre em meu favor, mesmo diante da mistificação, que pode ser uma provação para o grupo, um teste para o grupo, que os próprios espíritos superiores permitem, para que o grupo também possa se aperfeiçoar depois de quedas e de acertos. Então, sempre vai haver um bom espírito, um conjunto de benfeitores interessados em proteger aquele grupo, para que esse grupo possa perceber a meio caminho aquela mistificação. Nunca pode faltar no grupo mediúnico humildade. Se a gente se achar isento da ação dos maus espíritos, a gente já está com eles. Então é humildade, porque podemos ser enganados. Foi citado no caso do Leon Denis, 8 anos sendo mistificado. Outros espíritos a gente poderia citar aqui, que se comunicam e erram. O Kardec coloca assim, que ele recebia inúmeras comunicações. E aí ele dizia que teve um ano específico que ele recebeu 3.300 comunicações, 300 comunicações. Ele diz: ó, joga fora, nem vale a pena. Mas as outras 3.000 eram relativamente boas, eram dentro daquela chamada, tinha muitas comunicações chamadas banais, que são aquelas comunicações que são morais, são boas, mas não agregam, mas você não conseguiria classificar de ruim, porque está falando de coisas razoáveis, né? Mas não é. Até triviais. Triviais, ele chama realmente isso. Ele diz que o grupo, quando não estuda, não se desenvolve, as comunicações ficam na banalidade. Aí dessas 3.000, ele diz que tinham 300 boas e 100 publicáveis. Então veja, ele vai fazendo uma filtragem, mas a humildade sempre. Vamos ouvir os guias, vamos ouvir conselhos. Se tiver boa intenção, desejo sincero de aprender, a gente precisa repensar quando o pessoal diz assim: o Espiritismo é uma escola, é um hospital. Eu acho que são 4 coisas que o pessoal gosta de escola, oficina, essas coisas. Mas a gente tem muita coisa que é assim, ó, é uma escola para os outros, para eu ensinar os outros. É um hospital para eu ajudar os outros. É sempre essas mesmas figuras que a gente criou. Essa é um templo para os outros orar. É sempre para o outro. E eu, cadê o meu trabalho? Cadê o meu papel? Onde é que está, por exemplo, a humildade? Vou voltar no atendente fraterno. Parece que a gente pegou o atendente fraterno para bater, né? Mas não é não. É só para a gente refletir que atendente fraterno, eu converso com pessoas, tenho parado de conversar justamente por isso, para não contaminar nas reuniões. Mas olha, é possível fazer, mesmo que o Milton fez, é possível. A gente está lá como atendente fraterno, passando às vezes por problemas obsessivos, e não se utilizar do grupo espírita que eu frequento para receber auxílio, porque eu não quero, por orgulho, me submeter ao grupo. Eu submeto as pessoas recebem e eu proponho a ela um tratamento, mas quando eu estou com as dificuldades, vivenciando dramas particulares de todas as ordens, que se sentasse naquela mesinha ali na minha frente, eu indicaria: faça isso, faça outra coisa, e eu não faço, no meu grupo, eu não confio, alguma coisa está errada conosco. Eu quero agradecer em nome da diretoria do Grupo Horizontes da Vida a presença de todos vocês. Muito obrigado. Agradecer ao Cícero Magellani, agradecer ao Milton Souza. Oi? Voltar. O seminário de depois já pode ser feito. Algumas coisas ficaram no ar. Pode ser só um seminário de perguntas e respostas, de debates, não é isso? Gente, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nos posicionar na condição de, não de recebedores, porque já recebemos tanto nessa tarde de hoje. Tomamos o nosso medicamento para o encorajamento
de nos observarmos antes de observar o próximo, de analisarmos-nos antes de analisarmos o próximo, porque na verdade a doutrina nos conduz a fazer uma análise pessoal, íntima, como dizia Santo Agostinho em suas confissões. Quando tivermos condições de fazermos isso, e a doutrina nos proporciona todos esses meios, aí sim, nós poderemos começar a afirmar com muita segurança que a doutrina dos Espíritos, que nada mais são do que as almas dos homens que aqui passaram, realmente conseguiu penetrar em nosso âmago. E é por essa razão que temos nesse momento que agradecer ao Pai Maior, que está em nós, todos os momentos, desde a hora em que fomos criados. Agradecer ao Mestre Jesus, o organizador planetário deste mundo. Agradecer à equipe espiritual que nos assiste diariamente, aos nossos anjos guardiães, aos nossos espíritos simpatizantes encarnados e desencarnados, por tudo quanto temos, tudo quanto recebemos e que ainda teremos. Muita paz a todos, muito obrigado.